Que a graça e a paz de Jesus, o Cristo, seja com você. Quero te convidar para uma reflexão de um capítulo da Bíblia, a Palavra de Deus. O capítulo 59 do livro do profeta Isaías será o objeto dessa nossa abordagem. E eu te convido a permanecer comigo até o final dessa reflexão, pois assim poderemos juntos absorver todas as lições que pudermos extrair desse capítulo tão precioso das Sagradas Escrituras. Comecemos, portanto, considerando a importância do ministério profético de Isaías, catalogado pela bibliologia entre os profetas maiores, dada a extensão de seu ministério. Isaías profetizou por cerca de 40 anos em Jerusalém, e seu ministério passou pelos reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e também de Manassés do reino de Judá. O chamado de Isaías para o ministério profético foi uma experiência extraordinária quando teve os seus lábios tocados por uma tenaz, o que sugere um ministério resistente a pressões e rupturas. Isaías exerceu o seu chamado, ora exortando, ora confrontando, ora consolando, mas a característica predominante de suas profecias apontava para o futuro, mostrando aos seus contemporâneos a vinda do Messias, a respeito do qual ele profetizou o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição. E o capítulo 59, como parte de uma de suas profecias, mostra o pecado como o causador da separação entre o homem e Deus e as consequências da transgressão. E a promessa da salvação, evidentemente, que Deus enviaria desde Sião. Talvez você esteja pensando, o que as profecias de Isaías têm a ver conosco, já que o contexto profético diz respeito à nação de Israel? É que as demais nações da terra, desde o eterno passado, já estavam dentro do propósito salvífico de Deus. A salvação não seria uma exclusividade para o povo de Israel. Veja o que diz Isaías 49, versos 5 e 6. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Agora preste atenção no versículo 6. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, diz o Senhor. Portanto, ainda que se imponha as regras básicas da hermenêutica, com as 3 perguntas, para quem, quando e por quê, ou seja, ainda que as profecias bíblicas seja para um povo específico, em um tempo específico e por motivações específicas, não podemos desprezar as lições que aprendemos com elas. Tampouco deixar de aplicá-las em nossa vivência espiritual. Dito isso, eu quero me ater no versículo 1 do capítulo 59, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Eu já ouvi algumas dezenas de vezes sermões baseados neste versículo especificamente. E não me lembro de tê-los ouvido uma única vez que seja com essa visão que eu passo a compartilhar com você. Esse versículo não exprime uma promessa, pelo contrário, é uma denúncia que expõe a degeneração espiritual de Israel. Deus queria ouvir e atender aos clamores dos seus filhos. Queria abençoá-los. Nas Escrituras, as mãos representam o poder ilimitado de Deus para agir onde e quando Ele decidir. E ouvidos simbolizam a sensibilidade do coração da divindade. No entanto, nesse momento, haviam alguns poréns no comportamento do povo, e isso está explícito a partir do versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
A depravação de Israel chegara a tal ponto que, embora Deus pudesse salvá-los, movido pela aliança feita com Abraão, o pai da nação israelita, os pecados estavam criando uma barreira. A lista de iniquidades vai aumentando conforme nos estendemos na leitura do capítulo 59. E esses pecados envolviam mãos sujas de sangue, injustiças deliberadas, mentiras, falsos testemunhos, maldades planejadas e muitas outras coisas. E poderíamos detalhar item por item dessas práticas pecaminosas e suas respectivas consequências. Chegaríamos, no entanto, a uma única conclusão: que nós somos os únicos responsáveis por muitas vezes Deus estar em silêncio em relação às nossas orações. Nós tornamos impossível o toque e a inclinação de Deus sobre as nossas vidas quando conscientemente vivemos na prática do pecado e rejeitamos a correção. As nossas iniquidades criam essa barreira que impede Deus de nos alcançar com as suas graças. Não que Ele não queira, e sim porque o Eterno não opera onde há iniquidade. A graça comum alcança todos os homens, mas a graça específica é dada somente àqueles cujas vidas estão em temor e santidade. No Salmo 66, versículo 18 diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Esse é um salmo de ação de graças, um cântico para ser entoado na liturgia do templo. O poeta externa sua experiência no relacionamento com o Senhor através da adoração. Ele sabe que o Eterno sonda os nossos pensamentos e perscruta o coração do homem, e o que atrai a atenção dos céus não é a técnica vocal ou os acordes dos instrumentos, e sim um coração quebrantado, livre e limpo de iniquidades. Coração quebrantado envolve mais do que arrependimento, envolve tristeza pelo mal que praticou, pelo pecado que acalentou dentro do peito. Isso era o que Deus esperava de Israel naqueles dias. Mas as orações estavam desprovidas de arrependimento. Isso é o que Deus espera de cada um de nós neste tempo. Orações movidas pelo arrependimento, exalada de um coração contristado pelos pecados cometidos. Certamente, não tomaremos consciência de nossa situação sem a ajuda do Espírito Santo. E Ele está muito interessado em nos ajudar. Essa é a missão dele entre os homens: convencê-los do juízo, da justiça e do pecado. No Salmo 139, verso 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Seja essa a nossa oração de agora em diante. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Assim, Deus fará valer sobre nós o que diz a sua palavra, segunda Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus seja louvado. Paz e bem.